Olá amigos, boa noite a todos. Damos início a mais um programa Naturalmente Saudável, com a coordenação minha, Celso Zimon. Espero que todos estejam bem. O nosso chat na Rádio da Terra, www.radiodaterra.com.br, está à disposição de todos vocês para comentarem ou perguntar sobre dúvidas referentes e pertinentes ao tema saúde natural. Hoje à noite é saúde natural. Vou ver quem está no chat. Então, Alexandre, Marina, Ítalo, Marcos, Francisco, Aninha, Karina, Benedita, Carlos, são as pessoas que estão nesse momento aqui no chat. Boa noite a todos. Boa noite às pessoas que também estão ouvindo e não estão no chat. Terezinha de Jesus, ela sempre comenta que ouve a nossa programação. E é um prazer estar aqui mais um dia com vocês. Tínhamos um convidado para hoje, mas o convidado não deu retorno sobre a continuidade da proposta da entrevista de hoje. Então vou fazer a aplicação e a explicação aqui sobre os 4 princípios. Em relação a convidados, né, é interessante porque muitos de vocês indicam, pedem, perguntam, mas saibam que os convidados nem sempre respondem os questionamentos, nem sempre respondem ao convite. Então, deixo aí essa informação para vocês, tá ok? Os 4 princípios. Há um tempo atrás, eu montei um curso que ainda não está finalizado. Esse curso é chamado Saúde Comportamental. Por que saúde comportamental? Porque a maioria das pessoas pensam que saúde tem a ver com remédio. E a saúde não tem absolutamente nada a ver com remédio. Para quem já leu meu livro Naturalmente Saudável sabe disso. Para quem já ouviu aqui a Rádio da Terra desde o nosso princípio, eu já falei, já comentei sobre isso também. Mas para quem está chegando hoje, não sabe, né, dessa minha afirmação. E todos, de uma maneira geral, não conhecem os 4 princípios, porque os 4 princípios foi uma forma que eu mesmo desenvolvi para explicar sobre a saúde. Claro que no curso, o curso é em vídeo, tá? São DVDs com vídeos que eu gravei. Ele estava em vídeo aula direto para acesso no meu site, mas eu estou mudando para DVD porque a maioria das pessoas tem dificuldades técnicas de acessar com senha, né? Por mais que seja explicado, a maioria das pessoas tem essas dificuldades para acessar e assistir sites e vídeos na internet. Então eu estou reprogramando isso para DVD. Não está pronto ainda porque é um processo, né, mais demorado e mais custoso, porque a ideia era ter um processo relativamente barato, onde as pessoas pudessem assistir diretamente em vídeo, mas como isso ainda tem muita complicação, né, mesmo nos dias de hoje, muitas pessoas interessadas se confundem em como acessar, como colocar senha, porque obviamente o vídeo precisa ter senha, nesse sentido, né? Então estou transformando tudo para DVD, tá ok? Em breve eu vou colocar esse DVD disponível para aquisição com o curso no site da Biovida. Então o assunto de hoje são os 4 princípios. Vou passar para vocês um resumo, que no resumo já dá para entender quase tudo o que acontece relacionado à nossa saúde. Então eu comento e afirmo sempre que a saúde, ela não está relacionada com remédios. A saúde não está relacionada com médicos. Tá? Tem que ser bem claro, e algumas pessoas podem discordar disso, mas é assim, a verdade é essa. Nós vamos ter que engolir essa verdade, quer queiramos ou não, mediante o quadro apresentado da medicina, claro, né? Poderia não ser assim? Sim, claro, poderia não ser assim.
mas mediante o quadro vergonhoso apresentado pela medicina no nosso país, claro que é mundial, mas eu tenho que falar do país que eu vivo, não tenho que falar de outro país. Então, a coisa se tornou comércio e lucro, e não realmente a medicina no sentido de ajuda ao ser humano. Por isso eu desenvolvi o curso Saúde Comportamental e os 4 princípios. Para quem também já assistiu a palestra Naturalmente Saudável, sabe que eu levo na palestra arte, música, dança, e falo que a saúde é um fenômeno cultural. Entenderam bem? A saúde é um fenômeno cultural. Por que é um fenômeno cultural? Eu vou explicar isso antes de adentrar no tema dos 4 princípios. Veja bem, é muito simples entender quando você viaja. Quando você vai para um país e passa uma temporada em um determinado país, claro que não são todos que têm a oportunidade de fazer isso. Eu agradeço por ter tido a oportunidade de viajar para vários países, estudar em vários países, inclusive ministrar um curso no Japão. Ministrei um curso de bioeletrografia em 3 cidades no Japão. Inclusive quase que eu não volto, de tanto que eu gostei daquele local, amei, né, o Japão. E um país que eu também gostei muito foi a Espanha, né? Claro que já é um pouco mais tensa a coisa na Espanha, já é um clima diferente, mas é muito bonito. A arte é estampada desde as ruas até mesmo nos teatros. Então um país que tem arte, um país que tem essa movimentação, esse fogo artístico, é um país que dá mais inspiração. É um país que tem tudo para ser mais alegre. As pessoas que lá vivem hoje nem sempre aproveitam disso, né? Porque há um caos também financeiro na Espanha. Os moradores estão praticamente num nível financeiro de desespero. Os empreendimentos igualmente, poucas pessoas sabem disso, mas a Espanha também está literalmente quebrada. Então, baseado a esse peso, não há hoje um clima muito agradável na Espanha em relação aos habitantes, mas a Espanha em si, mesmo com todo o peso das guerras, com todo o peso dos saques, né? E vejam bem, tudo tem um vice-versa, né? Roubou, saqueou, explorou e agora está quebrando. Mas não podemos deixar de ressaltar aquilo que tem de bom, de belo e de bonito. E a arte é um fogo vivo na Espanha. Quando o ser humano puder juntar o fogo vivo da arte, da música, da dança, das coisas bonitas, da valorização do ser humano, ele vai ver que a saúde melhora. Por exemplo, no Japão, claro que existem doentes no Japão, existem doenças no Japão, especialmente ao Japão moderno, né? Mas você passa nas ruas, não há ambulância correndo para baixo e para cima desesperadamente, não há assalto correndo para baixo e para cima desesperadamente. Em 30 dias que lá fiquei ministrando um curso, ouvi apenas um dia uma ambulância. E estava numa cidade grande, que poderíamos comparar aí com uma das grandes cidades de São Paulo, São José dos Campos, Guarulhos ou até mais. Nada de loucura. Por quê? Porque não há bombeiros, porque não há polícia, porque não há gente morrendo, ambulância correndo desesperada. Por causa da cultura. Então a qualidade de vida é outra quando se muda a forma de pensar, quando se muda a forma de agir, quando se altera os comportamentos. Quando os comportamentos de uma nação, de uma cidade, de um povo é diferente, a saúde também é diferente.
Quando a forma de pensar é diferente, a saúde é diferente. Quando a forma de ser é diferente, a saúde também é diferente. Então a saúde é comportamental. A saúde não é medicamentosa. A saúde não é o médico. O médico, ele cura de quem perdeu a saúde. Então o médico é necessário. O médico é extremamente importante. O médico de verdade, tá? Não o médico vendedor, que é a grande maioria hoje. O médico de verdade é extremamente importante. As técnicas modernas são extremamente importantes. Cada descoberta maravilhosa que a ciência e a saúde avança, porém para poucos. E quem não pode pagar? Só que a propaganda é tão grande, é tão maciça, há anos, que você já nasce sabendo o nome de remédio. E depois para tirar isso da sua cabeça? Não, tal produto é bom para tal coisa. Só isso que cura a minha dor de cabeça. Só tal coisa que resolve. Minha mãe já falava que isso era bom. Então isso, quando se torna parte da cultura, foi o que a divulgação dos remédios fez até hoje. Divulgou tanto e divulga tanto que isso se torna parte da cultura. Então você já nasce sabendo que tal remédio é bom para isso, você vai lá e pimba, compra. Mas ninguém te ensina que você só tem essa dor de cabeça por causa do seu comportamento. Então se tornou um hábito você comprar. Você vai ao supermercado e compra. Você vai à drogaria e compra. Comércio. Porque a cada esquina existe uma farmácia. Porque é provavelmente a indústria que mais cresce no mundo. Provavelmente só perca pela indústria bélica. Então olha que engraçado, né? O mundo tem as duas maiores potências: indústria bélica para matar, para ferir, a indústria do remédio, né, para a necessidade dessa cura instantânea, e depois a indústria da fé, para que todos fiquem o mais hipnotizados possível e que não há nada além disso. Impressionante, né? Então a saúde faz parte do comportamento. E eu dividi, tá? Isso é uma criação minha mesmo. Claro que é baseado nos estudos de pessoas maravilhosas. Mas ninguém dividiu, ninguém organizou da forma que eu organizei, então aqui está. Os 4 princípios. E vou começar pelo primeiro princípio. Talvez hoje eu só consiga dar uma pincelada nesses princípios. Não dá para aprofundar muito. Mas conhecendo, você vai saber que não há como fugir disso. E são simples, não tem novidade nenhuma. Mas a ordenação e a explicação é que vai fazer toda a diferença. Primeiro princípio. Princípio bioquímico. O que é o princípio bioquímico? É muito simples. O nosso corpo é uma máquina. Então o primeiro princípio é encarar que o nosso corpo é uma máquina. E a máquina funciona com o quê? Como que seu carro funciona? O seu carro funciona com gasolina, correto? Ou álcool, ou diesel, não importa. Mas o seu carro funciona com um combustível. Se o seu carro é a gasolina, se o seu carro funciona a gasolina, o que acontece se você colocar óleo diesel? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então você precisa saber que seu carro funciona a gasolina. Não adianta fazer besteira. Não adianta colocar gasolina batizada, não adianta colocar álcool, não adianta colocar álcool, diesel com álcool, não adianta fazer gambiarra que não vai dar certo. Porque ele está programado, projetado para funcionar com aquilo. Se o seu carro funciona a álcool, é álcool. Se o seu carro é diesel, então coloque diesel. Simples, fácil, correto? Mas parece que o ser humano, ele cuida do combustível do carro, procura, né? Nem sempre, tem muita gente que nem isso se dá conta, né?
Mas normalmente aquele que está atento procura o melhor combustível para colocar no seu carro, procura os melhores óleos, procura tudo do bom e do melhor. Mas ele acha que tem um liquidificador dentro da barriga dele que pode colocar qualquer porcaria lá dentro. O homem, ele cuida do carro, ele sabe que se ele colocar gasolina errada, álcool errado, com combustível batizado, não vai dar certo. O carro vai pipocar e vai ter que parar no mecânico para revisar, limpar bico, trocar vela, etc e tal. Mas ele acha que dentro dele tem lá um incinerador que pode colocar qualquer coisa para dentro que o carro vai funcionar. Qual é o nosso combustível? O nosso combustível é o nosso alimento. Então o nosso corpo é uma máquina. Claro que é uma biomáquina, uma máquina muito mais interessante, uma máquina muito mais superior. Mas basicamente ela é bioquímica, por isso que o primeiro princípio é bioquímico. Nós precisamos entender esse princípio, saber que o nosso organismo funciona com minerais, vitaminas, aminoácidos. Então a nossa alimentação precisa ter minerais, vitaminas e aminoácidos. Se você não colocar mineral, vitamina e aminoácido, você não vai funcionar bem, ponto final. Deu para sacar? É a mesma coisa da gasolina. Se você não colocar gasolina, já era. Seu carro não vai andar. Imagina um carro zero, tá? O carro tá zero bala. Um carro de $250 mil. Você conseguiu comprar um carro de $250 mil. Parabéns para você. Ele vai sair da sua garagem se não tiver combustível? Me diz, sim ou não? Não. Com certeza. Então você tem aí o seu tanque de combustível, que é o seu estômago, tá? Você tem o seu tanque de combustível, que é o seu estômago. E você precisa colocar o combustível certo: vitamina, mineral, aminoácido. Claro, estou simplificando, tá? Tem outros detalhes, tem as proteínas, né? Vitamina, mineral, proteína. É que o aminoácido é a cadeia da proteína. É onde a proteína vai ser construída. Então, se não tiver aminoácido, nem proteína é absorvida de forma adequada. Então, é isso que precisamos. Não adianta você tomar café o dia inteiro e querer que seu corpo funcione. Café não tem. Café é estimulante, ele é ótimo para algumas funções, mas ele não tem mineral, não tem vitamina, não tem aminoácido. Algumas marcas podem até ter algum cisco, alguma pequena fagulha, mas não há. Não adianta você só tomar café com pão e manteiga também, né? Tem pessoas que vivem café, pão, manteiga, café, pão, manteiga. Uma bolachinha na hora do almoço e pronto. Não tem. Não tem na quantidade suficiente. Cadê fibra? Cadê vitamina nisso tudo? Onde tem vitamina? Fruta, verdura, legumes. Se você não come frutas, verduras, legumes, você não absorve os benefícios das vitaminas. Se você não come os grãos, se você deixa isso de lado e fica somente nas massas, tem pessoas que vivem só de massa, né? Você perde o seu complexo bioquímico. Então, não tem milagre. Ou você se alimenta de forma adequada, ou já era. O seu carro não vai funcionar. Que isso fique muito claro para todos vocês. Extremamente claro. A gente não tem que comer bem porque faz bem para a saúde. Sim, claro, comer bem faz bem para a saúde, mas por quê?
por causa disso, porque o alimento é o nosso combustível, é básico, é primário isso. Mas as pessoas até hoje, pessoas com nível superior, não entendem. Ah, não, tô na correria, não dá. Não, você acha que eu tenho tempo para comer? Não dá, né? Converso sempre, advogados, empresários, médicos, muitos médicos já conversam, não dá tempo de comer, não tem jeito. Lá no meu trabalho, sem chance, é um lanchinho rápido, uma bolachinha aqui, à noite é que eu vou aproveitar e comer uma pizza. Quantos e quantos médicos não estão no McDonald's comendo lá sentadinhos? De vez em quando eu passo aquele filme aqui na clínica, né? Que é o Super Size Me, a dieta do palhaço, mostrando sobre o McDonald's, o teste que foi feito em relação ao McDonald's. E já peguei várias pessoas assistindo o vídeo, 2-3 dias depois eu encontro no shopping center lá comendo McDonald's. É engraçado, né? Não entra. Será que não entra na cabeça? Será que não encaixa? Porque a pessoa lê lá, né? Olha, é balanceado, tem proteína, tem vitamina, tem tudo que você precisa. A dieta saudável. E aí, o ator lá do filme, né? Se é saudável, então vamos lá, né? Vamos fazer. Ele comeu todo dia McDonald's. Se tem tudo que precisa, está balanceado, feito pelos melhores nutricionistas, então eu posso comer. Come isso para você ver só o que acontece. Todos os dias como ele fez. Então é mentira. É mentira. Então o princípio bioquímico vem dizer que nós precisamos do básico. Frutas, verduras, legumes, grãos e proteína. Não adianta falar da proteína da soja. A soja até hoje ela é condenada pelos melhores nutricionistas. Soja, a princípio, é um alimento criado, ou melhor, um alimento para gado e não para o consumo humano. Pode doer, você pode discordar, mas essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Existem estudos que mostram o contrário? Sim, existem estudos que mostram o contrário. Inclusive existem estudos que mostram que no Oriente as pessoas, né, que consomem soja, principalmente as mulheres, não têm câncer de mama. Então tá, vamos colocar essa possibilidade. A soja é o quê? É um hormônio feminino. Então, ótimo, que seja bom para as mulheres. Nada mais. Nada mais. E hoje, soja transgênica, soja com agrotóxico e hormônio feminino. Então é um produto que deveria ser divulgado? Não. Depois, muitas pessoas passam mal e não sabem por quê. Infelizmente, é isso. Nós precisamos saber que a vida natural é a vida natural. O que está plantado, o que nós temos: fruta, verdura, legume, grão e as proteínas, na maioria animais. Certo? Na maioria, as melhores proteínas são as proteínas animais. Que tudo em moderação o corpo não rejeita jamais. Então o princípio bioquímico significa cuidar do combustível do seu carro, colocar o alimento correto. E o homem, por ser onívoro, ele pode comer de tudo. O homem que é onívoro, ele pode comer de tudo. Não vou entrar no mérito de questão de métodos de alimentação, tá ok? Carnivorismo, veganismo, vegetarianismo, crudivorismo e qualquer outro ismo. Cada um tem o seu ponto peculiar, cada um tem suas vantagens,
todos são ótimos, tudo funciona, tudo isso é bom, absolutamente tudo. Porém, nem tudo funciona para todos, tá bom? Nem tudo funciona para todos. E quase tudo que se afirma desses sistemas são mentira. Ou melhor, é mentira. Ah, quem come assim não fica doente. Mentira, fica doente. O vegetariano fica doente, o vegano fica doente, o vegano tem câncer também. Claro que o índice diminui drasticamente, mas se quiser eu dou nomes, centenas de nomes. Cuido de vários, de todas as classes. De carnívoros a veganos, a vegetarianos, a crudivoristas, doentes passando mal. É menor que os outros? Sim, é menor que os outros, mas não é por aí também. Ok? Então eu vou dar um tempo para vocês perguntarem sobre o princípio bioquímico, que é a química da vida, como que isso funciona, o nosso combustível, para eu depois passar para os outros princípios, só para a gente ampliar um pouquinho mais sobre o que vocês entenderam sobre o princípio bioquímico. Amigos, estou lendo aqui o chat, tá? Tem várias perguntas, vou responder todas, a começar pela do Guilherme sobre a dieta paleo, né? Muito legal essa pergunta. Guilherme, vou responder já já. É que como existem várias, estou anotando aqui para a gente conversar sobre tudo isso. Obrigado. E vamos bater um papo, né? Claro que nem sempre a gente consegue esclarecer tudo, porque existem formas diferentes de entendimento, e isso é saudável também. Lembrando que o intuito da nossa conversa sempre é traçar uma linha guia, mas que cada um pode traçar um caminho paralelo, assimilando aquilo que for bom para você. Não temos nenhum tipo de exagero, exclusivismos ou radicalismos. Já já eu retorno. Então vamos lá, anotei aqui algumas perguntas. E realmente o tema alimentação sempre é polêmico, né? Mas que bom porque nós podemos ter a oportunidade de conversar, de ouvir o outro, de saber o que o outro pensa e de aprender com o outro. Isso é muito gostoso. Porque aqui nossa intenção, claro que estou explicando isso para as pessoas que possam estar chegando recentemente aqui na Rádio da Terra, os amigos que já fazem parte sabem que nós não temos intenção nenhuma de pregar uma verdade absoluta, a não ser compartilhar dicas daquilo que é mais lógico, dicas daquilo que é mais comum, daquilo que nós vemos e sentimos. Porque muitas pessoas vêm com teorias, né? Teorias mais esdrúxulas, mas com uma base científica muito assim interessante, a gente entra, aí já era. Depois que a mente aceita uma teoria estranha, aí para tirar aquilo é complicado, né? Porque a pessoa vem com provas científicas, vem com tratados. Só que, gente, pelo amor de Deus, para e pensa. Para e pensa. Vamos voltar a alguns séculos atrás. O que se comia alguns séculos atrás, né? Claro, as pessoas, era outro mundo, não havia higiene. Inclusive há tratados que provam que as pessoas morriam muito mais cedo por causa da falta de higiene. Não era por causa de outros meios, né? A falta de higiene gerava muitas doenças e as pessoas aí com 40 anos, 50 anos, nossa, eram consideradas velhíssimas, né? Então, isso é o que mais acometeu o passado em relação a grandes mortes. Mas todo mundo no passado, há 200 anos para trás, comeu o quê? Por isso que a pergunta do Guilherme é muito interessante sobre a dieta paleo, né? Espero que ele esteja se referindo à dieta paleolítica. Essa dieta é algo mais próximo de uma ideia que eu tive há um tempo atrás por observação, só que eu não consegui escrever sobre isso, que é o quê? Que você nasce e deve comer aquilo que está ao seu redor.
tá? Você não tem que fuçar o que o vizinho está comendo, você tem que comer aquilo que está ao seu redor. De vez em quando vinha uma coisa de fora, tudo bem, mas você foi programado, você foi projetado para uma determinada localização. Até o lugar que você nasce é projetado para você. E é disso que você precisa. Isso é uma outra forma de ver, né? Uma outra forma de entender saúde. Então você tem que comer aquilo que está ao seu redor. Claro que hoje, tá? No momento atual não dá para fazer isso, porque hoje está uma bagunça. Estou falando isso de tempos para trás. Hoje nós precisamos nos preocupar com isso, porque está tudo misturado. Mas quem nascia onde havia caça, comia da caça, e nunca teve câncer, nunca passou mal, nunca teve pressão alta, nunca teve diabetes, nunca teve nada. E quem vivia onde tinha muitas frutas, verduras, legumes, igualmente, o sangue se adaptava, o sangue se modificava baseado nessa alimentação. Por isso que existem diversos tipos sanguíneos, mas não só por isso, existem outros fatores também, que são fatores espirituais, mas aí já é outra conversa. E então a pessoa vivia super bem, com frutas, verduras e legumes. Não adianta vir qualquer Zé Mané ou qualquer Zé PhD falar que isso faz bem ou isso faz mal. Se está na natureza, se foi feito na natureza, não faz mal para o homem. Obviamente não estou falando de veneno, não estou falando daquilo que tem outras funções, porque o veneno também tem a sua função, né? Então se tem fruta, se temos verduras, se temos legumes, então é isso que nós devemos. E aí cada organismo, baseado talvez em alguns ajustes internos, vai saber o que eu devo, o que eu não devo comer. De repente você come uma fruta e te faz mal, mas não é o problema da fruta, é o problema da reação do seu organismo. As pessoas têm mania de culpar tudo, né? Toma lá o raio da caipirinha com vodka, limão, e põe a culpa no limão. Normalmente põe a culpa ainda no que é errado, né? Então a dieta paleolítica é isso, de você comer aquilo que está ao seu alcance, seja no céu, na terra ou no ar, de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você vive. Então isso é da natureza, não dá para mexer nisso, gente. Não adianta inventar história, não adianta inventar coisas bonitas, desculpas espiritualizadas, porque aí a gente vai começar a voltar lá para trás. A gente pode pegar exemplo de Jesus, a gente pode pegar exemplo de um monte de gente aí que não falava nada sobre isso, mas falava sobre o quê? Purificação da mente. Claro que existem alguns detalhes que são importantes, tipo o porco, né? Carne do porco, essa é pano para manga. Essa sim dá o que falar, essa aí é complexa. A carne do porco, até na Bíblia temos as referências, né, da carne do porco e de tudo aquilo que a pata é partida, né, no meio. Então a gente tem umas referências aí interessantes. Mas qual é o real? Então, antes de você criticar ou pensar em qualquer sistema de alimentação, vamos voltar 200 anos atrás. Qual é o real? Como que era? O que fazíamos? Aí a Aninha comentou, né? Não adianta vir o médico falar que o trigo faz mal se a humanidade viveu com trigo, né? Um mais louco que o outro. É uma loucura mais louca que a outra. Então a gente tem que saber o que é. Claro, a evolução. Na evolução, sim, veja bem, a evolução é uma coisa. Puxa vida, nós estamos descobrindo que o melhor combustível para o meu carro é tal. Ótimo, aí sim, aí nós temos evolução. Nós vamos aumentando, né, a nossa consciência e vamos melhorando esse combustível. Mas a gente não pode condenar aquilo que sempre foi feito. E as pessoas viveram muito bem com aquilo que sempre foi feito. Até mesmo com o tal da carne de porco, né? Que por incrível que pareça é a gordura que mais aguenta tudo, né? E dá de 10 a 0 nas outras. Porém, obviamente, não estou falando para você comer e usar gordura de porco. Sabe-se que realmente essa é uma das
das mais complexas e até nocivas para o nosso organismo por N fatores. Então hoje é possível não depender disso, evitar isso para o nosso bem, com certeza. Então essa dieta, Guilherme, que você mencionou, é uma das dietas mais lógicas que tem, tá? Ainda faltam detalhes nessa dieta, que é o que eu quero, pretendo escrever um dia, mas para escrever isso eu tenho que parar de trabalhar e ficar só pesquisando. E no Brasil nós não temos incentivo à pesquisa desse gênero, que é a que envolve inclusive a missão espiritual relacionada ao lugar que você nasce. E não tem ninguém fazendo isso, pelo menos eu desconheço. Mas quem sabe, se não der para fazer, é porque não era para ser feito dessa vez. O nosso irmãozinho Araguaci, saudações também, Araguaci. Saudações a todos que estão aí na rádio. Entrou mais gente agora há pouco, né? Muito obrigado. Guilherme, já decidiu se vai para São Tomé, meu irmão? Vamos lá. Araguaci perguntou sobre o alimento, né, de energia, né, que tem aquele punch nuclear para dar energia. Vou contar um segredo para você, Guilherme, o Araguaci. Depois eu explico. Na quinta-feira eu explico. Se você me lembrar, eu explico que é relacionado a um sonho que eu tive. Amaranto é o que mais tem tudo que você precisa, junto com quinua. Também temos o arroz preto e o pólen. Então escreve aí: amaranto, quinua, pólen, arroz preto. São alimentos que, se você introduzir no seu dia a dia, é bom introduzir variados, tá? Porque um só enjoa, né? Eu já tentei comer amaranto todo dia, não desce, não vai, não tem jeito. Mas se você colocar um dia amaranto, um dia quinua, um dia pólen, o pólen até que dá para ir um pouquinho mais, porém algumas pessoas não se dão bem com pólen. O arroz preto são de grande valor nutricional e energético. E um detalhe: uma água com mel, bebe água com um pouquinho de mel, né, como se fosse uma água meio adoçada, só um pouquinho, dispara também um grande aporte de energia no seu dia a dia. Então, e o amaranto é suprassumo, tá? Se quiser saber mais detalhes, eu te passo na quinta-feira, porque eu vou contar algo relacionado a um sonho que eu tive, sonho entre aspas, em relação ao amaranto. Proteína para veganos. A pergunta foi do Ítalo. Boa noite, meu irmãozinho Ítalo. Como é que está aí nossa querida Salvador, Bahia? Terra abençoada. Um abraço para você também, meu irmão. Bem, proteína para veganos. O mesmo, quinua, pólen, amaranto. Tá, o amaranto é show, quinua é show, e o pólen então que é rico em aminoácidos que vai facilitar a produção, a cadeia de proteínas, né? Sem aminoácidos não se forma proteínas. Então, antes de ter proteínas, você tem que ter aminoácido, tá? Então, para o vegano são 3 opções aí fantásticas: quinua, amaranto, pólen. Existem outras? Sim, existem, mas as outras são mais fáceis da gente encontrar. Essas 3 que nem sempre são muito comentadas, né? Especialmente o amaranto. O quinua até é bem falado. O amaranto as pessoas estão começando ainda a descobrir. E o pólen, esqueceram do pólen por quê? Por que ninguém mais fala do pólen? Rico em tudo. Talvez não exista um alimento tão completo quanto o pólen na natureza. É o pólen, e a babosa. Até babosa você pode comer, meu irmão. É que é ruim pra burro, né? Babosa é o bicho, mas até a babosa você pode comer. Não tem problema nenhum. Outro, abacate. Coma abacate. O problema do abacate é o açúcar, né? As pessoas transformam a coisa. Come abacate sem açúcar. Abacate com sal, um pouquinho de sal. Se quiser colocar açúcar, uma coisinha, só uma pitadinha. Mas abacate também ótimo para os veganos, tá? E que assim seja. Respeito a toda forma de vida. Mas nós temos que falar que
nem tudo é o que parece, nem tudo é o que se divulga. Ok? Vamos lá. Trigo transgênico. Pois é, o problema do trigo hoje é que ele é transgênico. O problema não está no trigo. Não, o trigo é uma coisa fantástica. Alguém já tomou suco de trigo, broto de trigo, clorofila de trigo? Quem não usou isso não sabe o valor energético que tem. E se algum médico fala mal do trigo é porque ele não está afim de ver a sua saúde. O broto de trigo é uma das coisas mais fantásticas que existe na vida. Tá? Então, sei lá. Mas trago informações. Não estou criticando aí quem, nem lembro agora quem trouxe a informação, mas não tem problema. Pode trazer que a gente coloca o lado da coisa aqui, tá? Não tem nada a ver com você aí que trouxe essa informação. Traga a informação mesmo, porque aqui a gente conversa, a gente discute e a gente aprende. Se eu tiver errado um dia eu falo, galera, sinto muito, pisei na bola. Mas vai ser difícil, sabe por quê? Porque eu vou na prática, gente. É observação. São 30 anos, eu me curei. Quem que estava aqui mesmo? Que eu sei que leu meu livro foi o Guilherme. Tinha aqui agora há pouco, não sei se está aí ainda. Cadê o nosso amigo aqui? Só um minuto. Acho que é o Marcos Vinícius, não sei se ele está aí ainda. Tem hora que eu não consigo ver o chat todo aqui. Eu acho que ele saiu. Então ele também, eu sei que ele leu o livro e tem uma pergunta dele aqui que eu ia responder agora, mas eu vou responder, não sei se ele está ouvindo, às vezes sai do chat e está ouvindo. Que é o quê? Sobre o ginseng, né? Que um médico disse para ele que o ginseng estimulava o hormônio feminino. Olha, eu nunca recebi essa informação até hoje na minha vida. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Pode ser uma descoberta nova, pode ser, mas até todos os estudos que eu fiz, que já fazem uns 5 anos que eu não vejo mais nada, porque as escolas estão introduzindo cada coisa, cada aberração, que eu estou até com medo de estudar, de me atualizar em algumas coisas. Então, o que acontece? Veja, o ginseng é a fonte da vida da China. O ginseng é a fonte da longevidade. O ginseng é usado há milênios. Não é um médico que vai me fazer mudar de ideia, tá? O que é milenar e que se tem prova e outra, basta usar para você ver que funciona, pronto, acabou. Até hoje eu não vi ninguém com problemas em relação a usar ginseng. Então obrigado pela sua dica. Essa é a resposta, tá? Não tenho dados científicos sobre isso. Muito pelo contrário, todas as indicações de bioquímicos, de fitoquímicos, fitoterapeutas, né, os mestres em fitoquímica com quem eu tive aula sempre indicam ginseng para uso. Não só o ginseng, mas a maca, né, porque existe o Panax ginseng, que é o ginseng brasileiro, que é ainda superior ao ginseng coreano e ao ginseng chinês, que é o ginseng vermelho. E também tem a maca, que é o ginseng da América do Sul, né? A maca é muito semelhante ao ginseng. E todos eles ajudam na produção do hormônio feminino, inclusive mulheres com baixa produção de hormônio masculino. Mulheres com baixa produção do hormônio masculino, que precisa ter um pouquinho também, ao usar esses produtos, melhoram fantasticamente. Quer emagrecer? Já fez tudo? Não sabe o que está acontecendo? Além de usar o seca-barriga, que é muito bom, toma maca, toma ginseng, toma tribulos terrestres, que é para aumentar um pouco o tônus de energia do hormônio masculino dentro de você, mesmo a mulher, para você ter mais energia, queimar mais, ter mais força, mais ânimo. É um complemento. Às vezes as pessoas não emagrecem mesmo usando produtos fantásticos, porque está faltando isso. Harmonizar a parte hormonal. Ok?
Enlatados, obviamente, né? Enlatados é o suprassumo do mal. Você comer de vez em quando uma coisinha, vai lá, né? Mas enlatado já era. Nós precisamos comer comida viva. Olha só, Luiz Eduardo, tô tomando, tá dando certo. Uhul! Show, Luiz. Obrigado, meu irmão. Luiz está dando um retorno aqui também. Detalhes é que se ele quiser comentar um pouco mais com vocês, ele comenta que a prova disso tudo que eu estou falando aqui, que há anos eu ajudo pessoas no consultório em relação a um monte de coisas que a gente aprende, né, e até com boa intenção, mas que nem sempre é a realidade. E pela experiência e pelos resultados eu falo isso tudo para vocês sem problema algum. Então, os enlatados, evitar o máximo possível, tá? Mesmo que seja uma fruta enlatada, o que acontece? Tem lá a lata a lata já solta substâncias ali que podem ser nocivas, principalmente se ela estiver amassada, porque tem um invólucro, né? Dentro da lata tem um verniz. E se a lata estiver amassada, o verniz quebra, enferruja a lata e você contamina a sua comida. Para estar ali precisa ter o quê? Precisa ter conservantes e etc e tal. E outra, aí a fruta já está morta, não está mais viva. A fruta morta é aquela que você colhe e come. Então você come um produto com metade da qualidade que você deveria ter, ok? Eu vou só terminar de responder aqui as perguntas que eu anotei na primeira fase, aí depois eu vou checar de novo aqui o que vocês estão escrevendo e vou responder tudo, tá? Se eu esquecer de alguma pergunta, pode falar, por gentileza. Então, depois de enlatados vem a canola. Pois é, canola não é óleo. Canola é uma porcaria construída pela indústria. Porcaria feita por pessoas que pensam porcaria, ideal para pessoas que não estudam porcaria. Então, se você não é uma porcaria, e se você não quer que seu estômago seja uma porcaria, você quer que seu carro funcione direito, óleo de canola não existe. Estou nervoso. Tá, óleo de canola não é óleo natural. Eles divulgam como mais uma grande enganação. Lixo do lixo. Estão dando óleo de carro para vocês. Dieta semanal à base de polpa de frutas. Jairo, eu não entendi muito bem. O Jairo que perguntou se você só quer comer polpa de frutas ou se você quer colocar de vez em quando um dia só de polpas de frutas, tá? Me explica isso que eu não entendi direito a sua pergunta, que a gente volta. Então, tá. Joia. Agora eu vou deixar tocando música, vou ler o que mais vocês perguntaram no chat. Para quem chegou agora, estou explicando sobre os 4 princípios da saúde. Isso faz parte do meu curso Saúde Comportamental. Eu expliquei aqui no início o que é isso, a importância disso. E o curso, né, eu estou reprogramando ele para ter em DVD, porque antes era só vídeo na internet, mas muitas pessoas tinham dificuldade de acessar, porque precisava de senha, né, óbvio. É um curso comprado, faz parte da minha parte profissional. E como ninguém nunca montou isso desta forma, desta organização que eu fiz, então eu montei o curso Saúde Comportamental. Estou hoje dando uma passada geral aqui sobre esses 4 princípios que eu organizei. E o primeiro princípio é o princípio bioquímico, que é o que estamos conversando nesse momento. E no decorrer dos programas vamos conversar sobre os outros princípios. Talvez não dê para abordar um outro hoje, né? Mas o segundo princípio é o princípio energético. O terceiro princípio é o princípio emocional. E o quarto princípio é o princípio espiritual. Vamos falar sobre tudo isso. E hoje é princípio bioquímico, que é como o seu carro funciona, como a sua máquina funciona. Então vou deixar tocando música e já volto já. Um detalhe aqui que eu estou vendo sobre a comida dos antigos, né, não significa também que tudo estava certo, tá? No meu livro Naturalmente Saudável eu explico isso também, que a toxina da carne de porco, por exemplo, que é bastante forte para nós, ela era, se não me engano, acho que é o Luiz que escreveu também um pouco sobre isso.
a nossa vida era outra, né? Era inchada, nós cavalgávamos, andávamos, corríamos, tínhamos uma vida mais agitada, suávamos, não tinha tanta toxina, então não aparecia tanto aí a problemática da carne do porco e outros erros que se faziam no passado. Mas hoje qualquer coisinha vai aparecer. O Guilherme colocou aí que o sistema paleo é o contrário do que se propaga hoje, né? Claro que a gente tem que ter cuidado com tudo também, tá, Guilherme? Muitas linhas de pensamento tendem a desqualificar também as tendências mais naturalistas. O que eu falo é: aprendemos tudo, não vamos para o excesso nenhum, radicalismo nenhum, e de tudo isso extraímos aquilo que for bom para nós. O Araguaci comentou de água energizada com sol, né? Aí nós vamos entrar na segunda parte do princípio, ou melhor, no segundo princípio, que tem a ver com o princípio energético, que é como aumentar a energia, a bateria do nosso corpo. Então não vou entrar nisso hoje, tá, Araguaci? Provavelmente a semana que vem a gente vai entrar, só se mais pro finalzinho a gente conseguir, mas me cobra isso quando eu for falar do princípio bioenergético, tá ok? Que é o segundo princípio. Hoje eu vou ficar só no bioquímico mesmo, que é o mais básico, né? O mais terra. E aí depois nós vamos sutilizando até chegar no princípio espiritual. Até mesmo a energia que estamos comentando hoje é a energia proveniente dos alimentos sólidos que compõem a nossa bioquímica. A Maria deu a dica, né? E perguntou sobre a geleia real. Também fantástico, Maria. Pode usar a geleia real, que é algo impressionante para ajudar especialmente a longevidade humana e a imunidade do nosso sistema. Em relação à geleia real, há hoje em tablete, tá? Então há geleia real em tablete mastigável. Nós temos lá na Biovida, deve ter no site, que realmente ela gelada, congelada, né? Que é tipo um creme, um gel, ela é muito ruim. Mas é aquilo, né? Precisamos, usamos. Porém hoje ela existe em tablete. Claro que tem um valor um pouquinho mais fraco do que ela in natura, mas já é um aporte muito bom também. Só existe uma empresa que conseguiu liofilizar a geleia real de forma eficaz, e nós temos isso lá na Biovida. Para quem não sabe, é só entrar no site www.biovida.com.br. Está aí abaixo do chat, é só você clicar. E você vai ver também o banner da empresa Shop Loja das Memórias, do nosso amigo Alexandre, e a Tender do nosso amigo Araguaci. São os banners que estão aí como apoio ao nosso chat. É legal vocês conhecerem os sites, tá? Tanto da Biovida, quanto a Tender, quanto da Loja das Memórias, porque são parceiros nossos, dão apoio para o nosso site, dão apoio para a Rádio da Terra, são amigos, são pessoas de confiança, e com certeza você um dia pode precisar, se é que já não precisa, de algum produto que eles fornecem. A babosa realmente é complicado, né, de descer, mas veja bem, eu acho que eu não sei se eu filmei isso no curso, nesse curso Saúde Comportamental, não lembro agora. Mas veja bem, aqui em casa eu tenho um pé de babosa. Pelo menos uma vez por semana eu vou lá, colho uma folha, tiro o gel de dentro, engulo. Gente, é fantástico.
E se você tem algum problema de saúde, especialmente problema estomacal, intestinal, hemorroida, sangramento, dores, gases, todo dia, no mínimo uma colherada de babosa. Faz isso, depois me diz. Não preciso nem explicar. Ah, mas como? Tem gente que tem que saber, né? Mas por quê? Será que não faz mal? Será que não isso? Olha, gente, é impressionante. As pessoas hoje estão duvidando do tomar um suco. Casos que eu já contei aqui. A nutricionista fala, não, toma um suco assim, assim, assado, que vai fazer bem pra você. E a mulher fala, não, eu tenho que perguntar pro meu médico se ele deixa eu tomar suco. Eu não estou exagerando, isso acontece toda hora. Não, eu tenho que perguntar pro meu médico se a babosa vai fazer bem. Será que isso realmente não causa o câncer, como estão dizendo? Não, um produto que salva as pessoas do câncer, conseguir reverter a situação, né, inventar, mentir, misturar e falar que está causando câncer para as pessoas não usarem. É um negócio maluco esse mundo nosso, viu? Por isso que eu não acredito em nada que venha do nosso governo. Não estou falando do partido político, do governo em si. Todos os partidos que lá estiverem vão fazer a mesma loucura, a mesma bagunça. Ninguém quer saber do povo. Se quer saber, por que não vai lá e coloca? Olha, faz isso, isso, isso e não faz isso, isso, isso. Enquanto eu não ver isso lá, ninguém vai me falar o contrário. Ponto final. O Luiz deu a dica aí das flores, hein? Sim, flores são comestíveis. No Oriente é muito comum comer flores, especialmente na medicina ayurvédica. Primeiro, Ítalo, leite não é necessário. Tá ok? Leite não é necessário para o ser humano. Antigamente, com o nosso sistema de vida era outro, trabalhávamos, suávamos, então a toxicidade do leite não fazia tão mal para nós. Além do mais, o leite era outro, né? O leite era leite de verdade. Hoje já não existe mais leite de verdade. Então, o primeiro passo é o seguinte, tá? Eu vou aproveitar a sua pergunta para explicar uma coisa. As pessoas falam para mim, mas o que eu posso substituir o leite? Pronto, já está errado. Não precisa substituir o leite. Para que ficar procurando uma coisa para substituir o que não existe ou o que não precisa? Entendeu? Então, nós temos que desprogramar isso. Não há necessidade de substituir o leite por absolutamente nada. Só isso. Simplesmente fique sem leite. Tá bom? Benê, sim, Benê, é verdade. É o que eu falei para vocês aqui, né? Algumas pessoas têm dificuldade de emagrecer porque o quadro endócrino, né, o quadro de segregação de hormônios não está funcionando adequadamente. Então, há várias formas de emagrecer. A primeira dela é você trabalhar com o seu efeito bioquímico. Então, o seu efeito bioquímico, os melhores grãos, as melhores substâncias estão no produto seca barriga. Por isso que eu falo muito deles para vocês. Existem pessoas que emagrecem em uma semana mais de 3 a 4 quilos com esse produto, tá? Tomando da forma indicada, 2 comprimidos de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. Mas algumas não. Por quê? Porque, primeiro, há a parte hormonal. Então, você aumentando o aporte de hormônio masculino, colocando tribulos terrestres e ginseng, por exemplo, tá? Pode escolher maca, tribulos terrestres, ginseng. Ok? Quanto mais forte, até melhor para teste. Você pode misturar maca com tribulos terrestres. Coloca uma cápsula de maca, uma cápsula de tribulo terrestre de manhã e uma de noite. Claro que também vai acontecer um outro fator, tá? Segura o maridão à noite. Ou o namorado, ou seja quem for. Isso pode ocorrer, porque aumenta também o nível da sexualidade, tá? Mas é só um detalhe, dá pra passar bem. Caso esteja só, também dá pra passar bem. Por quê? Porque você sente felicidade, né? Eu digo isso no sentido de incentivo, mas você sente maior felicidade. Isso faz parte até de um kit que eu montei, está no livro Naturalmente Saudável. Você incluir alguns produtos que vão aumentar a sua felicidade. Então você vive, a pessoa feliz ela emagrece, a pessoa triste engorda.
E não esqueçam, aí nós podemos entrar quando eu estiver explicando sobre o princípio espiritual. Me lembre sobre isso, tá, Benê? E quem quiser mais, quando eu estiver explicando sobre o princípio espiritual. Hoje nós estamos no primeiro princípio, que é o bioquímico, que já dá pano para manga. O princípio espiritual é o quarto, que tem uma relação com a mãe. Toda pessoa gordinha tem um problema para resolver com a mãe. Aí vem a oração do perdão. Lá no meu site www.celsozimon.com.br, tá? Zaimon também não está errado não, viu, gente? Muitas pessoas me perguntam, é Zimon ou é Zaimon? A pronúncia original é Zimon, tá? Mas lendo em inglês é Zaimon. Então as duas pronúncias estão corretas. A original é Zimon, que é do hebraico. Hebraico que depois foi para o árabe, misturou com o egípcio e significa, quem sabe o que significa? Aquele que ouve Deus. Fica isso para quinta-feira também, se vocês quiserem, anota aí e pergunta na quinta-feira. Então, por que eu falei disso mesmo? Aí eu já fugi aqui. Tá. Tava falando dos hormônios, né? Então, e do emagrecimento. Então, lá no site www.celsozimon.com.br tem o link download, né? Tem o menu download, onde você pode entrar nessa página. Você vai precisar fazer login, senha e baixar lá a oração do perdão. Aí, para quem é gordinho, faça essa oração do perdão todos os dias antes de dormir. Faça para a mamãe. Faça muda, calada, não fale para ninguém, muito menos para sua mãe. O problema não é com ela, o problema é com você. Ninguém precisa saber que você está fazendo essa oração, mesmo se a sua mamãe não existe mais, ou mesmo se ela já tenha passado para o outro lado, ou mesmo se você não saiba quem é a sua mãe, não tem problema. Faça oração de perdão para a sua mamãe todos os dias, para o resto da sua vida, até emagrecer. Outra hora, quando formos falar sobre o princípio espiritual, eu comento mais sobre isso, tá bom? Tem aqui uma pergunta do Carlos: qual a melhor forma de usar o ginseng? Bem, como existem tipos diferentes de ginseng, o ideal é que você, ao adquirir, veja no rótulo a melhor forma, a indicação. A indicação que vem no rótulo é aquela indicação que você pode usar, né, com segurança no seu dia a dia. Porque existe ginseng em pó, existe em cápsula, existe em chá, em raiz, né, já pronto. Então você precisa ver qual é a melhor forma, tá? Lá no site da Biovida nós temos em cápsula, que é a forma que as pessoas mais gostam de usar, né? E aí tem a dosagem escrita no próprio frasco, cápsula de 350 miligramas. Então já tem lá a dosagem que você deve utilizar. Eu gosto muito também do ginseng em pó, é mais difícil de achar. Tem o ginseng vermelho e o ginseng preto. A diferença é que um é mais concentrado que o outro, então um é mais forte que o outro. E também a dosagem é um sachê por dia. É um pozinho desse, o sachê já vem na dosagem correta por dia. Então, como existem marcas diferentes, o ideal é que você leia na própria bula do frasco que você comprar, ok? Deixa eu ver se eu consigo ver mais aqui perguntas. Guilherme falou que começou com a maca. Ótimo, a maca é muito boa, Guilherme. Às vezes leva um tempo para a gente começar a sentir o efeito, mas o efeito, o bom da maca e do ginseng, assim, a maca, ginseng e tribulos terrestres, o efeito deles ficam durante meses depois do organismo, mesmo quando a gente para, porque o organismo assimila, vai guardando isso na reserva. É muito bom. Seca a barriga, ginseng, seca a barriga e tribulos, como a Maria colocou aqui, seca a barriga e maca, mistura isso que dá absolutamente certo. Vi aqui também a Fabiana dizendo que por causa da faculdade é difícil acompanhar o chat. Seja bem-vindo, querida. Um abraço também ao Júnior, um abraço à família toda. Que ótimo, mas pelo menos vocês estão aqui de vez em quando, dá um oi pra gente, né?
muito bom. Se possível, tente acompanhar os nossos passeios, né? Temos feito alguns passeios aqui por perto, na região. Tem sido passeios com alta elevação espiritual, onde o xamanismo também está presente. E indico a todos que puderem, as pessoas que estão aqui próximo, né? Próximo que eu digo, São Paulo, né? Toda a região de São Paulo e aqui sul de Minas, tudo isso é muito perto. É quase impossível, desde que você queira, não acompanhar. Claro que cada um tem a sua vida, cada um tem os seus problemas. Isso tudo deve ser respeitado, mas não dê desculpa pela distância, porque eu já recebi pessoas de outros países aqui no meu consultório. A pessoa porque queria vir consultar comigo. Então, quando dá o estalo, dá o estalo. A distância não existe mais. Aí o Jair explicou a semana inteira só com polpa, né? Que ele havia feito uma pergunta. Olha, Jair, é o seguinte, só polpa vai faltar alguns ingredientes, tá? Então não é indicado você passar a semana toda só com polpa. O que é legal você fazer seria usar isso como uma monodieta, uma dica que eu sempre deixo. Então, por exemplo, você escolhe aí 1-2 dias da semana, aí sim você passa só com polpa, tá? Principalmente para quem quer fazer um emagrecimento mais acelerado, acelerar o metabolismo, dar uma queimada na gordura, você escolhe aí uma vez da semana, pelo menos, ou para começar, e nesse dia você come só uma fruta ou um alimento. Pode ser arroz, pode ser fruta, o que você quiser. Um só por dia. O que você quiser, entre aspas. Não adianta falar para mim, eu passei o dia bebendo pinga. Você falou que podia ser o que eu quisesse, ou então eu passei o dia comendo torresmo. Aí não vai desintoxicar, né? Mas no bom sentido, você pode usar isso sim, mas não só isso, tá bom? Não só isso. Por quê? Porque o nosso organismo não está acostumado. Você pode até testar e treinar o seu organismo para ver se ele aceita só isso. Existem pessoas que tentam ser vegetarianas e não conseguem, isso é verdade. E não adianta dizer que a pessoa não fez certo. Sim, eu conheço pessoas mestres em saber tudo sobre o vegetariano que não conseguiu, passou mal, quase morreu. E a pessoa entende tudo, teve que voltar para uma alimentação quase que normal. Então tem organismo que não aceita fazer o quê? Então a gente não pode insistir. Você pode sim tentar. Poxa, eu consegui, eu estou vivendo bem, maravilha, siga seu caminho, porque isso é o que você precisa. Mas não queira que o outro faça o mesmo que você. Não estou falando isso para você, tá, Jair? Eu estou só comentando aqui no geral. Mas você pode treinar, experimentar, aos poucos dosar o seu organismo para assimilar o máximo possível das polpas de frutas, tá? E se você se sentir bem, ótimo. Fazendo isso por um tempo, você vai dar uma queimada boa, com certeza, queimada na gordura, né? Você vai se sentir melhor, mas porém você precisa ver se o seu organismo vai realmente processar tudo isso, porque às vezes ele não identifica algumas substâncias do vegetal. Ele precisa do trigo, ele precisa do cereal e às vezes precisa da carne. E um detalhe, olha só, o sangue O, a pessoa de sangue O, isso não tem nada a ver com a dieta do tipo sanguíneo, tá? É uma outra técnica, é uma outra análise. E um dia eu posso trazer para vocês aqui PhD nisso, e cara, bom mesmo, PhD no bom sentido, além de ser PhD de verdade, que nos exames laboratoriais, eles dizem que o sangue O não assimila ferro de vegetal. O sangue O só assimila ferro da carne vermelha, nem de outras carnes, só da carne vermelha, que é chamado ferro hemínico. Então, existe o ferro hemínico e o ferro não hemínico. Então é só o ferro que tem na carne. E aí, né? E muitas pessoas de sangue O que não se alimentam de carne são anêmicas. Não é uma regra, porque você também pode transmutar isso, tá? Então tudo é muito interessante, mas bioquimicamente existe essa lacuna, né? E agora? Volto já. Eu estou vendo aqui, né, sobre perguntas, alimentação,
essa coisa do animal, né, de comer carne animal. Quem quiser, anota aí e me pergunta isso na quinta-feira, porque tem a ver com a espiritualidade. Eu vou dar para vocês uma versão sobre isso, sobre o comer, né, ou não comer a carne animal, o porquê e o que eu aprendi com isso no momento de grande dúvida, no momento de grande aflição pelos nossos irmãozinhos, né, animais. E eu tive uma resposta que sossegou meu coração. Mas é quinta-feira, que tem a ver com a espiritualidade. Ô, seu Francisco Guarani Kaiowá, negócio seguinte, meu irmão, vou puxar sua orelha no ar ao vivo. Para de postar essas coisas aí que você fica deixando a gente com água na boca, sô. Tá doido? Vai ter que mandar agora. Põe a foto aí na internet pra gente ver, vai. Tô com água na boca, pode mandar um teco pra nós aí. Pro pessoal que mora aqui mais perto, agora neste sábado, nós vamos fazer o mesmo ritual xamânico das direções, né? É um ritual que tem a ver o respeito com a nossa terra e a harmonização e equilíbrio da nossa terra com a nossa presença. Nós vamos fazer o mesmo que fizemos lá em Itamonte no final de semana passado, agora neste sábado passado, vamos fazer aqui em Guará, aqui mesmo, pertinho, vai ser lá no sítio da Daniele. Coloquei isso lá no nosso grupo da Rádio da Terra. E quem quiser participar deste ritual está convidado. Vamos sair às 14h45 da clínica aqui da Biovida, rumo ao sítio dela, que é no bairro Bom Jardim, aqui pertinho também, dá 15 minutinhos de carro. Nós vamos lá fazer o mesmo ritual. Não vai dar para fazer tudo, não vai ter a noite, né, a noite dos mantras, mas nós vamos fazer o ritual com as pedras e fazer as direções lá no sítio da Daniele Coré, lá no nosso grupo da Rádio da Terra no Facebook. Tem um post sobre isso, quem quiser coloca lá, participa lá nesse post. E a saída é 14h45 da Biovida. Quem estiver lá acompanha a gente, ok? O Alexandre não, o Luiz deu outra dica aqui legal também que eu vou falar, já que existem muitas pessoas que não estão acompanhando o chat. Nós falamos sobre flores, né? Comer flores. Isso é um hábito saudável, até faz parte da alimentação tradicional em diversos países, especialmente no Oriente, na Índia. Só que a dica são flores naturais, né? São flores de verdade, flores cultivadas com limpeza. Não adianta você pegar essas flores de floricultura e comer. Muitas delas têm tingimento, muitas têm ali química, né, para ter a coloração diferente e não são cultivadas da maneira natural, além de ter agrotóxico, de ter química e a maneira em que são plantadas aí de formas totalmente sem controle e sem limpeza para o consumo humano. Bem lembrado isso. A Fabiana perguntou também sobre a soja, né? Já falamos um pouco disso, sim, Fabiana. Mas os estudos sérios que eu acompanhei indicam que a soja não é bom para ninguém. A soja só é bom para o gado e ponto final. Claro que, como é um hormônio feminino, uma soja natural não transgênica ajuda as mulheres não terem problemas de menopausa, problemas aí que normalmente as mulheres do Ocidente têm, né? No Oriente é muito usado soja nessas condições, tá? Mas também só. Aqui no Ocidente a gente tem misturado muita coisa. Então, a princípio, a soja não é bom para nada a não ser para o gado. 2. Mas e as carnes de soja, o PVT, que a gente come a vida toda? Ótimo. Tá comendo, tá fazendo bem? Maravilha. Tá? Então não vamos ser radical para nenhum lado. Porém, a soja não é para o consumo humano. Existem trabalhos e trabalhos mostrando aí todos os problemas da soja. Então a gente
precisa ter isso, né, de falar, não falar para as pessoas, não pode comer que não tem problema. Não é assim, tem problema sim. Se para você não deu, ótimo. Só que deixa uma pergunta, será que não deu? Quantos anos você tem? Quantos anos você come soja? Quantos anos você acompanha as pessoas que comem soja do começo ao fim? Elas não têm problema de saúde? Será? Quem não tem, ótimo, mas não podemos colocar como regra, tá? Então isso não é crítica a nenhum sistema alimentar, é crítica à bitolação alimentar de achar que o que faz bem para você vai fazer bem para o outro. E sim, por ser hormônio feminino, não é indicado para o homem. Eu vi aqui também que várias pessoas estão perguntando e com dúvidas sobre o leite, né? Isso faz parte do curso. Tem uma parte lá do curso Saúde Comportamental que eu falo seriamente sobre o leite. Pensa no seguinte: o leite ele tem hormônios específicos para acelerar o processo de crescimento do bezerro. Nós não somos bezerro. Ao ingerir o leite, porque ele está programado para aquilo, o leite da mãe é leite da mãe. Não vamos confundir que uma criança ficou abandonada no meio do mato e ficou criada por bois, por bezerros, por chimpanzés. Aí são casos extremos em que foi necessário aquilo e óbvio, isso não vai matar ninguém, né? Foi o que ele precisava, foi o que o corpo assimilou, foi o que o corpo aprendeu a assimilar. Ótimo. Mas o leite, e assim como todo leite, tem hormônios específicos para acelerar o processo de crescimento da sua espécie. E olha o tamanho do bezerro e olha o tamanho nosso. E ainda mais o leite de hoje, que não é mais leite, então a gente tem que entender isso. Primeiro, não precisamos de leite. O leite de hoje não é mais leite. Então, para que usar leite? Tá? Já está respondido. Agora é o seguinte: o problema do leite é que o nosso organismo ele tem lactase. O que é lactase? Lactase é uma substância que quebra a partícula da lactose, que é o que tem no leite. Então, o nosso organismo ele possui lactase até os 7 anos de idade. E possui em mais intensidade até os 2 anos de idade. Então, olha só, a própria natureza, o próprio estudo bioquímico, por isso que é importante o princípio 1 bioquímico, mostra que até 2 anos de idade o organismo lida bem com leite materno. Claro, o outro leite o nosso corpo também vai quebrar, né? Vai aproveitar a lactase e vai quebrar. Então, se eu estou tomando outro tipo de leite, o organismo vai ajudar. O organismo sempre ajuda. Ele sempre está a nosso favor, mas tem hora que não dá, né? Então, o que acontece? Depois dos 2 anos diminui a lactase, ou seja, já está indicando que não é para usar mais. E depois dos 7 diminui muito mais. E outra, detalhe, atenção, tá? Se vocês forem fazer alguma pergunta aí pejorativa, alguma dúvida sectária, não é para mim que vocês têm que fazer. Vocês têm que fazer para o Papai do Céu. É uma dica que eu estou dando para ajudar, somente isso. A pessoa negra praticamente não tem mais lactase logo no início da fase adulta. Então a pessoa negra não pode jamais, em hipótese alguma, tomar leite. Isso é bioquímica, isso é estudo sério, tá bom? Por isso que a pessoa... Você já viu... Tem até um ator famoso na televisão, esqueci o nome dele agora, eu gosto dele pra caramba. Ele é negro, né? E a pele dele é bem pintadinha, cheia de pinta, cheia de verruga, cheia de mancha. É o efeito do leite, a alergia que dá no leite na pessoa.
muitas manchas de pele, começa a engordar, começa a ter barriguinha, começa a ter N fatores. Isso para todas as pessoas, tá? Mas para a pessoa de descendência, né, de afrodescendência, descendência negra, é muito pior. Isso é uma questão de formação, tá? Então eu falei, isso é com o Papai do Céu, não é comigo. Isso não é teoria, isso é estudo feito. Não é muito divulgado porque vão falar, putz grila, isso é preconceito. Não é preconceito nada, são verdades que precisam ser ditas. E não tem nada a ver com preconceito ou não. São situações. Existe o carro a óleo e o carro a álcool. Existe o carro que tem isso e o carro que tem aquilo. Então pronto, é a mesma coisa. Tá? Apenas isso. Então estou dando dica para ajudar você. E se você insiste, vem o quê? Diabetes. Tá ok? Mas voltando à lactase. A lactase é que quebra a partícula da lactose do leite. Quanto mais lactase, mais há a quebra das partículas. Quando você fermenta naturalmente o leite, fazendo um iogurte natural, pronto, já está quebrado. Então o iogurte ele é saudável para o nosso consumo. Olha que legal, né? Você não precisa se entupir de iogurte, tá? Porque vai ser excesso. Porque é derivado de leite. Um queijo já tem as partículas um pouco mais quebradas, mas é derivado do leite, então diminui. O leite puro é que é 100% contraindicado, a não ser em casos extremos. Agora no pão vai leite, no sorvete vai leite. Sim, vai, manda ver, toma, que é gostoso, maravilhoso. Um pouquinho só, não tem problema. Você não deve tomar copos e copos de leite. Faz vitamina sem leite, entendeu? Ou então, não, eu gosto do sabor do leite. Então, para te ajudar, o que você faz? Põe dois dedinhos de leite ou leite em pó no copo da vitamina e o resto de água. Pelo menos você vai sentir aquele frescorzinho do leite. Tá bom? Não precisa ser radical, mas usa a tecnologia, a sabedoria a seu favor. É isso e é essa a minha função. Isso mesmo, Guilherme. Metade da humanidade está com problemas com a mãe. Com certeza. Tem essa relação espiritual muito... Claro que isso não é uma regra cega, tá? Lembra que eu falei, se você está fazendo o que precisa fazer, mudando a alimentação, usando esses produtos e não consegue emagrecer, então a gente precisa ver aí o lado espiritual. Então podemos dizer que metade das pessoas que não conseguem emagrecer tem problema com a mãe. Por quê? Esse tem a ver com o princípio energético. Então eu aconselho você colocar aí uma nota, se você quiser me lembrar isso, quando eu estiver falando sobre o princípio energético, bioenergético, eu vou falar sobre isso. Só que você me cobra, porque são tantas coisas, às vezes eu não lembro exatamente. Que tem a ver com a polaridade Yin e Yang. O corpo, ele precisa ter o equilíbrio. Olha só, olha a chave, gente, que eu vou falar para vocês aqui agora. Vocês podem ajoelhar no chão, tá? Atenção, meus súditos, caríssimos ouvintes da Rádio da Terra. Olha só que eu vou falar para vocês, que isso é show. E ninguém fala sobre isso. O corpo, ele tem que ter o equilíbrio Yin e Yang. Positivo, negativo, masculino, feminino, etc, 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 etc. Quando há o desbalanço de um desses princípios, ou o corpo emagrece ou o corpo engordece, como disse meu filho uma vez. Certo? Aí está o segredo. Me cobra que eu explico melhor isso para vocês entenderem o que a mãe tem a ver com essa história e o que o pai tem a ver com o outro lado, tá? Me cobra isso no princípio bioenergético e no princípio espiritual, tá ligado? Nesse dia, pra gente ter mais assunto aí, vocês vão entender e vão ver que, puxa vida, é legal saber disso, sim. E não é nem que tem lógica, tá? Porque eu não trabalho só com a lógica, eu trabalho com o efeito real, concreto. E assim é. Tô vendo aqui também comentarem sobre as fotos, né? Amigos, quem não viu ainda, veja aqui no Facebook, lá no grupo Rádio da Terra, temos as fotos do passeio em Itamonte. Lembrando que sempre quando fazemos encontro, nós temos a finalidade espiritual de fazer sempre alguma ação focada na harmonia, no equilíbrio e também com mantras, mas não podemos deixar de usar também
aquela dica da carta número 22, que é a irreverência. Então a gente brinca muito, a gente faz muita palhaçada que acontece, não é nada programado, simplesmente acontece na hora, e isso esquenta mais ainda a nossa amizade e faz com que a gente possa ser um pouquinho mais a gente mesmo. E mesmo quando acontece alguns detalhes, alguns ajustes para serem aparados, que bom, a gente está no momento mais gostoso para aprender mais e melhorar mais. Li aqui que a May e o Francisco estão com problemas no chat, né? Então, pelo menos espero que consigam estar ouvindo. Abraço para você, May, Francisco, Daniel. Lembrando sempre da nossa aventura inesquecível em Alto Paraíso. Vocês são show, não podemos jamais deixar de falar isso, e quem esteve lá sabe, tudo maravilhoso. Mesmo que vocês estejam aí enfrentando os problemas relacionados ao barulho, isso aí são detalhes, né? Detalhes da nossa humanidade. Isso tem, infelizmente, em quase todos os lugares hoje em dia. Não é só aí. Essa falta de respeito é coletiva. Mas tirando isso, a gente tem que focar o que é bom, né? Isso é uma briga que vocês vão ter que enfrentar, isso faz parte da vida. Mas tirando isso, temos que simplesmente focar aquilo que é bom, e vocês são bons. É isso que basta para nossa amizade, isso que basta para todos aqui da Rádio da Terra estarmos juntos, e vocês sempre. Tá faltando vocês irem conhecer agora Itamonte, hein? Programe um dia um passeio até Itamonte também. Outra dica, não deixem de assistir ao filme O Veneno Está na Mesa. É um documentário fantástico, muito bem feito. Se alguém puder colocar o link aí no chat, eu agradeço. Documentário O Veneno Está na Mesa. Bom, bem filmado, bem elaborado, real. É só ver, ouvir e decidir. E a Sandra colocou que não toma leite desde bebê. Que ótimo! Muitas pessoas hoje já estão com a ciência de que o organismo não aceita mais outros tipos de leite. Isso é muito bom. Isso é a prova de que o organismo rejeita mesmo. Algumas pessoas não sentem essa rejeição e outras foram forçadas a aceitar o leite. Lembrem disso. Quantas e quantas comidas, né, ou melhor, alimentos, vocês foram forçados a comer quando crianças? Lembram disso? Aí o organismo tem que dar um jeito, né? A gente não pode esquecer disso. O seu organismo rejeitava, e o papai e a mamãe, claro que querendo te ajudar, a gente não pode culpar ninguém. Eles forçavam você a comer. E aí? Entende por que muitas pessoas têm problemas alimentares? Nós estamos aqui chegando no finalzinho do programa. Não vai dar tempo de responder todas as perguntas. Agradeço muito a atenção de vocês, o carinho de vocês. E vamos continuar então terça-feira que vem, tá? Sem pressa, não temos pressa. Continuaremos respondendo as perguntas da semana que vem e passarei, quando possível, para o segundo princípio, o princípio bioenergético. Hoje vimos sobre o princípio bioquímico. A semana que vem nós vamos continuar com o princípio bioquímico até todas as perguntas estarem respondidas, e depois passaremos para o princípio bioenergético, depois para o princípio emocional e depois para o princípio espiritual. Vou fazer um pedido para vocês. Coloquem hoje, tá? Nós precisamos botar fogo aqui na nossa rádio. Botar fogo, fogo do amor, fogo no bom sentido. Que é o seguinte: digitem, compartilhem, né, essas informações de hoje. Como foi isso para você? Faça um resumo e coloque lá no nosso grupo Rádio da Terra e também na página de vocês, tá? Foi útil para você hoje? Você curtiu esse programa? Então coloca assim: nossa, hoje eu no programa da Rádio da Terra, e coloca lá www.radiodaterra.com.br.
foi muito interessante por causa disso, eu aprendi tal coisa, não sabia disso. Pode fazer até vários posts para a gente usar. Essa informação você vai estar passando para outras pessoas e também ajudando a divulgar. Nós precisamos chamar mais pessoas. Há muitas pessoas que precisam dessas informações, que têm dúvida, pessoas que estão perdidas nessas dietas malucas alimentares. Será que está certo isso, está certo aquilo, está errado, não está? Que aqui a gente tem um meio termo para todo mundo. Aqui a gente tem uma forma de ajudar, pelo menos a maioria, né? Ou pelo menos a maioria dessas pessoas que estão aí sem uma definição. Aquela pessoa que está definida, que acha que está certa, e espero que esteja, essa não quer ouvir de mais nada, né? Essa não quer nem saber da metade daquilo que a gente está falando aqui. Que a pessoa assumiu para si, é igual religião, né? Ficou, fechou, acabou, o mundo morreu. Infelizmente isso existe, mas desejo que ela esteja bem e correta. Com certeza, desejo mesmo. Mas a gente sabe que o tempo passa e a verdade vem à tona. Então muitas pessoas ficam perdidas. Então aqui estamos. Divulguem. Então eu pedi para vocês, cada um que está aí ouvindo, coloca um resumo do que foi o programa de hoje para você lá no nosso grupo da Rádio da Terra e copia e cola no seu próprio Facebook divulgando a Rádio da Terra. Faça isso. Se você não gostou, deleta, não faça nada, tá tudo certo, lindo, maravilhoso, obrigado. Se você curtiu, vamos transmitir isso, vamos passar a nossa empolgação, a nossa energia, vamos levar essa voz da Rádio da Terra mais além. Lembrando que tínhamos um convidado hoje para falar também sobre medicina natural, mas por algum motivo não deu certo, que assim seja. Eu convido aquelas pessoas que vocês indicam, era uma pessoa indicada, eu convido, mas nem sempre as pessoas retornam, cada um tem os seus motivos e às vezes realmente imprevistos, né, como já ocorreu. Então, semana que vem continuaremos o programa de hoje. Até amanhã, amanhã é dia de ufologia e uma boa noite para vocês. Anotem as perguntas, tá? Tudo que não foi respondido, levem novamente para terça-feira que vem, que vamos continuar. E Dona Lígia, chegue mais cedo, tá? Ah, qual é essa menina? E o senhor Francisco Guarani Kaiowá, para de deixar a gente com a boca cheia d'água com os seus quitutes. Beijo no coração, até lá.